O Bolsa Família completa 20 anos agora em outubro e um estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social mostra que a maioria dos beneficiários acaba saindo do programa. O levantamento analisou a situação de beneficiários dependentes com idade entre 7 e 16 anos em 2005. 14 anos depois, em 2019, quando já eram adultos, só 20% continuavam a receber a ajuda do governo. Para falar mais sobre esses dados, eu converso agora com o economista e doutor em História, Pedro Faria. Oi, Pedro. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Luana. Vamos lá. Um dos mitos em relação ao Bolsa Família desde que ele surgiu é que ele criaria uma dependência, que as pessoas ficariam recebendo o benefício para sempre em vez de trabalhar. A gente ouviu tantas histórias, tantos nomes associados, era o Bolsa Esmola, né, como foi tão divulgado. E aí os dados mostram agora que não é bem assim. Então eu queria saber, a transferência de renda, ela estimula a autonomia das famílias? Como que acontece esse processo? Então, Luna, justamente a transferência de renda, ela permite às pessoas ter uma estabilidade na renda que elas têm e a tomar decisões melhores, livres de pressão, da pressão econômica, né? Então, a pessoa que recebe o Bolsa Família, ao contrário desse mito da pessoa que fica encostada, ela vai ter um recurso para pagar uma passagem, para ir buscar um emprego, por exemplo, num centro urbano, as passagens de ônibus são caras, né? A pessoa vai ter, às vezes, se ela tem um emprego informal, né, quem recebe o Bolsa Família não é necessariamente desempregado, essa pessoa tem uma renda intermitente, tem um emprego informal, e isso permite a ela organizar seus gastos, planejar um futuro, dedicar tempo aos filhos, né, à educação dos filhos. Então, também alivia pressões que ela pode sofrer de uma oferta de trabalho exploratória, de pessoas, né, poderosas das localidades. Então, o benefício ele dá autonomia para as pessoas poderem decidir o futuro delas, né? E quando a gente pega exemplos de pessoas que cresceram em uma família que recebia o Bolsa Família e hoje não recebem mais, o fator escolaridade também foi muito importante para essa melhora social. E uma das regras para receber o Bolsa Família é justamente manter os filhos na escola. Então eu queria que você falasse um pouco da importância dessa dimensão do programa e trazer esses outros aspectos que estão além só da pessoa receber o dinheiro. O que você acha disso? Justamente. Vou trazer um dado para você aqui que está nesse estudo do IMDS, só para você ter uma noção. Os beneficiários que foram analisados, né, são filhos dos titulares, aqueles que os pais tinham só o fundamental incompleto, eles aparecem na RAIS, que é uma pesquisa de emprego formal que o governo federal faz. Os beneficiários hoje, né, no período recente, eles aparecem em 23,3% deles estão em 5 anos na RAIS, ou seja, eles estavam empregados ao longo de 5 anos dessa pesquisa. Já os filhos dos beneficiários, né, que os pais tinham ensino médio completo, eles estão em 5 anos na RAIS em 33,3%, ou seja, os pais beneficiários do Bolsa Família que estavam em condição de vulnerabilidade tinham uma escolaridade maior, os filhos ficam empregados por mais tempo. Então, ao permitir, né, que os filhos estejam na escola, isso ser uma obrigatoriedade, nós estamos garantindo que para a geração futura essa diferenciação aconteça para mais pessoas, né? Essas pessoas esses jovens lá concluíram o ensino médio e agora eles vão ser capazes de dar para seus filhos e filhas uma condição de superação da pobreza melhor do que aqueles tiveram com o Bolsa Família. Então nós temos uma progressão. E para além disso, Pedro, como que você avalia o modelo do Bolsa Família hoje e quais ajustes poderiam ser feitos? Eu acho que assim, o modelo da Bolsa Família ele é premiado mundialmente, né, reconhecido justamente por essas complementariedades, como a obrigatoriedade de estar na escola, das gestantes de fazerem o pré-natal, da vacinação, de criar um ambiente propício para a superação da pobreza. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é reverter o estrago que o governo Bolsonaro fez com o Auxílio Brasil, que tem justamente a ver com não exigir essas complementariedades, que são benéficas para os recipientes, né? Então, recompor essas obrigatoriedades, também recompor o CAD único, o Auxílio Brasil negligenciou o CAD único, que é esse controle que o governo tem de quem está em situação de pobreza.
Outra situação que o governo federal tem feito é priorizar as residências que têm famílias com crianças que estão em fase de desenvolvimento, justamente por esses benefícios do programa, em alternativa aos beneficiários que vivem sozinhos, principalmente os homens, né, dar ênfase para as mulheres, como diz a lei, porque os efeitos são muito melhores, né? E uma outra questão é o Bolsa Família, ele foi historicamente a ferramenta fundamental para a superação da extrema pobreza. Então, como você notou, a pessoa sai da situação de extrema vulnerabilidade e nós temos que dar o próximo passo, que se faz com políticas de emprego, né? Então, a pessoa sair da pobreza, consegue um emprego formal ao invés de informal, um emprego de qualidade que remunera bem. Então, questões macroeconômicas como a reindustrialização, uma taxa de desemprego baixa, elas vêm em complemento, políticas educacionais que garantem a estabilidade na escola, para os beneficiários que acessam a universidade pública, que exista uma política de permanência estudantil para que eles possam concluir seus cursos superiores. São várias políticas complementares que vão construir um ecossistema de superação da pobreza junto com o Bolsa Família, que é a camada fundamental ali. Isso aí, Pedro. Muito obrigada pela análise e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luana. Nós conversamos com o economista e doutor em História, Pedro Faria.